Então arrependei-vos. João, era a mensagem de João no deserto da Judeia. Arrependei-vos e convertei-vos, porque o juízo vem vindo aí. Aí ele continua aqui. Convertei-vos a mim de todo o coração, e isso com jejuns e choro. Eu preguei quarta-feira em um lugar. Irmão, como que você vai vencer a carne se você não consegue nem jejuar mais? Qual foi o último jejum sério que você fez? Sério. Estou falando de jejum de meia tigela, não, jejum sério. Toda quarta-feira eu e minha esposa jejuamos até 5, 6 horas da tarde, eu e ela. Toda quarta-feira, porque o meu culto lá é quarta-feira, então eu já aproveito para ir para o culto cheio. Para mim, difícil vencer não é o almoço, não. Difícil vencer no jejum para mim não é a janta, não é o almoço. Se tem uma coisa que eu tenho que lutar terrivelmente quando eu vou jejuar, é o café da manhã. Para mim ele mexe comigo mais do que almoço, do que carne. É o café da manhã com um pedaço de pão com manteiga. Esse mexe comigo. Só que tem uma coisa, toda quarta eu e minha esposa jejua. E é tão engraçado, irmão, tão gostoso. É uma guerra. O dia que você tira para jejuar, parece que o café cheira mais, o pão parece que cheira mais, o Satanás manda alguém te convidar para pagar o café na padaria. Que isso, pastor? É crente? Não, o diabo falou na boca de Pedro, ele está falando na boca de um bocado de gente aí. Só que, irmão, é tão gostoso. Aí nós temos uma cerimônia, eu e ela. Quando dá 4h30, pastor, eu já tomo um banho. Falei, bem, vamos ali na padaria. A gente vai numa padaria boa que tem ali no... Esqueci até o nome do bairro. Aí eu vou lá e compro uns 50 reais. É biscoito de 4 queijos. É bolo. É pão de queijo. É tudo da hora, irmão. Chega lá, faz um café da hora. Quando dá 5 horas, a gente ora na mesa. Deus, obrigado porque o Senhor deu força para a gente vencer a carne hoje. Recebe o nosso jejum. E a gente ora, entrega. E depois come, mas come. Mas come. Receba força para voltar a jejuar. Receba graça para ter força para jejuar. Porque quando você jejua, você coloca equilíbrio na sua carne, você domina a sua carne e você manda na sua carne. E se for casal é melhor ainda. Porque quarta-feira passada nós fomos jejuar. E foi uma luta tão grande. Quando deu 10 horas eu falei, bem, quer saber, eu vou entregar o jejum e eu vou comer. Ela disse, e ela ficou firme. A Bíblia diz que é melhor ser 2 do que ser 1. Ela disse, eu não, se quiser entregar, você entrega. Aí eu fiquei com vergonha. Falei, não, então nós vai. Então, meu irmão, aqui está dizendo, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum e choro. Irmão, é uma guerra. Ei, é uma guerra. Eu estou pregando e na sua mente, no seu coração, você está assim, quando eu acabar esse culto, eu vou mudar o comportamento, eu vou mudar a atitude, eu vou mudar a rota, eu vou orar quando eu chegar lá em casa, mas a guerra começa aqui. Você já viu que é uma guerra para orar em casa hoje? Você chega e diz, daqui a pouco eu vou orar. Aí você vai na cozinha, aí interte comendo. Daqui a pouco eu vou orar. Aí você pega o celular, responde um, responde outro, responde um. Não responde um, responde outro. Você entra nas redes sociais. Daí a pouco você fica 2 horas sem perceber. É uma guerra.
E o Espírito está dizendo, tem que orar, tem que orar, tem que orar. Quando dá meia-noite, você está pingando de sono. E aí não consegue mais orar. E é mais um dia que você não orou. Ou então quando dobra o joelho, começa a fazer igual boi, igual bezerro. Não, meu irmão. Começa a orar, volte a orar com choro. Volte a orar com arrependimento. Volte a orar com sentimento. Volte a orar de verdade. Me perdoe o que eu vou falar. Me perdoe o que eu vou falar. Me perdoe, pastor Marcos Lopes, porque eu estou incluído. Nossas vigílias hoje é uma vergonha. Não tem mais vigília, é uma vergonha. Eu estava contando quarta-feira onde eu preguei. Meu filho passou mal, irmã Cleudinice, com 9 anos, acabou de almoçar em Belo Horizonte, sentado eu, ele e a mãe dele na sala. Ele passou mal e começou a convulsionar para a morte. Ruxeou os olhos, virou os olhos, a língua, ruxeou. E eu vi meu filho morrendo no meu braço, no meio da sala da minha casa. E de repente eu ouvi uma voz e o Senhor disse, repreenda o espírito da morte. E eu repreendi o espírito da morte. Quando foi de tarde, ele tornou a passar mal. Só que Deus dá alguns sinais. E na hora do alvoroço a gente não percebe. A terceira vez que ele convulsionou, ele disse assim, ó, pai, mãe, eu estou vendo ele. Ele tem cara de cachorro, peludo, e metade humano, metade cachorro. Só que nós estávamos tão desesperados, que nós ouvimos ele falando mais desesperado. Depois daquela noite, nós abrimos uma campanha de 40 dias de madrugada, de 3 às 4 da manhã. E naquela vigília de madrugada, de 3 às 4, lá para o 30º dia, Deus falou comigo. A sepultura estava aberta para ele ir embora, mas eu fechei a sepultura. Convertei-vos a mim com choros, com jejuns, com verdade. E aí Deus, nesse período, teve uma vigília na igreja. Mas não era vigília de 2 horas. Era vigília de verdade. De começar 8 da noite e terminar 7 da manhã. E eu disse, Celeste, vamos comigo na vigília hoje? Ela disse, não, hoje eu não estou boa. Então fica que eu vou. E eu travei uma noite inteira com Deus na oração. Cheguei em casa de manhã. Quando eu cheguei de manhã, ela disse, por volta de 3h30. Ela disse, por volta de 3h30, o nosso quarto, com a porta aberta, dava para ver na sala. E a sala saía do quarto do Guilherme e dava para ver o nosso. Ela disse, 3h30 eu estava acordada, fui no banheiro e voltei. Quando eu olhei para a sala, eu vi um demônio de olho aberto. Deus deu uma visão para ela de olho aberto. Ela viu aquele demônio que ele tinha dito no dia que ele passou mal. Ela viu um demônio com cara de cachorro, peludo, metade de gente, metade de cachorro. Para ver isso tem que orar. Para ter visão tem que orar. Para ter revelação tem que chorar. Tem que jejuar. Nossas orações estão farisaicas. Nossas orações estão medíocres. Nossas orações estão fracas. Nossas orações estão carnais. Abençoa meu pai, minha mãe, meu tio. Nossas orações estão viciadas. Abençoa minha casa, meu tio, minha mãe. Senhor, tu sabes. Sabe o que? Ele sabe mesmo. Mas Ele quer ver choro. Ele quer ver jejum. Ele quer ver sacrifício.
Salmo 51:17. Um coração quebrantado não desprezará o Deus. Deus resiste muita coisa, Deus resiste muitos homens, Deus resiste muitas mulheres, mas Deus não resiste um coração de joelho quebrantado e chorando na sua presença. Qual foi a última vez que você chorou na oração? A gente não está nem pedindo perdão mais, achando tudo normal. Aí aquele demônio saiu do quarto do meu filho, chegou na sala, olhou para ela, ficou encarado, saiu e desapareceu. Nunca mais meu filho passou mal. Eu estou querendo dizer para você que aquela batalha do mundo espiritual, não se resolve com dinheiro. Batalhas espirituais não se resolve com grito. Batalhas espirituais não se resolve com marca de carro. Batalhas espirituais não se resolve com diploma de faculdade. Batalhas espirituais se resolve com a boca do pó, clamando ao Deus que manda nos principados, potestades das trevas.